Podcasts. Cara ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, né? Vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos olhar também para o coração. Cérebro e coração estão ligados. E vamos acabar de vez com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E minha convidada de hoje é Yaya Gasal, atriz, autora e produtora, vencedora do Festival Internacional de TV como Melhor Argumento, estreou como atriz na minissérie Hilda Furacão na TV Globo, participou da novela Cobras e Lagartos, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Como Amor e Intrigas, protagonizou vários Você Decide, que na época era um must, eu também fiz alguns, e também com a série A Lei e o Crime. No cinema fez Minha Vida em Suas Mãos e Amar é para os Fortes, e o Calvário. Amar é para os fortes e o Calvário, entendi. E ela está aqui em São Paulo com uma peça que ela escreveu e nós vamos falar disso. Bem-vinda! Ai, maravilhosa! Gente, é colega de colégio. Aqui, ó, é antigo. É antiga colega de colégio. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu precisava continuar meus estudos e eu precisava de um lugar assim que não fosse tão exigente, né, nas notas. Tipo, na minha época, aqui em São Paulo, era o Objetivo, que a gente conseguia conciliar com outras coisas. E aí eu fui para o Pinheiro Guimarães e entro na sala de aula, aquele monte de rapazes. Aí eu vi uma menina ali, assim, parecendo a fadinha, assim. Era a Yaya. Desde então a gente se encontra, aí depois para os trabalhos, aí reencontra. E a Yaya vai contar pra gente, essa carioca maravilhosa, que está vindo morar em São Paulo. Como é que tá sendo? Se Deus quiser, tô querendo. Já tô nesse caminho, né? Já, né? Você já tá apaixonada por São Paulo, Totalmente, né? tô em love por São Paulo. Mulheres empreendedoras e criativas se dá muito bem em São Paulo. É verdade, é verdade. Aqui tem um campo muito maior, as pessoas são muito mais parceiras, né? As coisas acontecem com uma fluidez muito maior, né? Assim, e tem outros focos artísticos, verdade, né? É verdade. Porque às vezes a gente fica no Rio de Janeiro, que tem um foco muito ligado à novela, né? Então aqui tem uma variedade gigante para se trabalhar. É que a Yaya está em cartaz. E eu vou falar tudo isso hoje com a peça Solteira, Inteira é isso, né? E Feliz. E ela vai contar pra gente como que ela escreveu essa peça. Eu não sabia que você tinha escrito. E aí agora lendo que você também, nesse festival que você ganhou, você já vem escrevendo, né? Não só como atriz, você está trabalhando, você vem escrevendo. Venho colocando, botando os meus sentimentos, as minhas coisas no papel. Na verdade, nem eu sabia, né? Na verdade, isso veio de uma necessidade. Começou lá atrás, um pouco, né? No Enfim Júlia, que eu fiz. Eu fiz um piloto de uma série. E aí eu escrevi o argumento, fiz o piloto todo. E aí entrei para o Festival Internacional de TV. E aí produzi. Eu falei, bom, que eu queria fazer uma série, né? Eu falei, vou fazer. E aí o roteirista fez o primeiro piloto acho que 15 minutos, e eu entrei para esse festival. Só que assim, já tinha meio que o que eu queria falar, mas eu não era roteirista, não sabia escrever para o veículo. E aí eu chamei uma pessoa para fazer junto comigo, para colocar os personagens. Mas o argumento... Tem regras, né, para escrever roteiros, tem, exatamente. Né? Assim, e o argumento, na verdade, assim, a ideia foi minha. E aí produzi e ganhei o festival. Só que assim, eu não sabia nem que tinha prêmio para o festival. Eu entrei para, sabe, assim, eu fiz, queria realizar, queria fazer, queria entrar no pitching da coisa e rolou. E tanto que assim, eu lembro disso até hoje, eu estava na piscina da casa de uma amiga, tomando banho, tomando uma cervejinha, final de tarde, Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, vem cá hoje que é a premiação.
Falei, premiação? Hoje vai ter. quê? Eu falei, de quê? A premiação do. Mas eu falei, gente, mas como assim premiação? Pra que eu vou? Não vou ganhar isso, imagina, nem nunca. E não foi? Então eu fui. Eu falei, Ai, mas que é bom. assim, 2 horas depois eu tinha que estar pronta. Já tinha que estar lá, tá? Eu tava no Recreio, a coisa era em Ipanema. Nossa. Era no Oi Futuro, lá em Você Ipanema. atravessa o mundo, né? Eu saí da piscina, coloquei um gel no cabelo, amarrei, botei uma roupa. Falei, amiga, me empresta uma roupa. E fui. E fui com a diretora de fotografia, sentadinha lá. Falei, tá bom, você tem que ir, não tem como não ir. Falei, mas não dá pra ir alguém no meu lugar? Não, você tem que ir. E aí, tá. Aí na hora que anunciou na categoria. Você não acreditou, né? Ai, enfim, Júlia, menina, eu fiquei tão nervosa que eu fui derrubando. Parece cena de humor, que você foi derrubando, a bolsa caiu, o batom tava aberto, eu fui pegando. Como assim? E foi caindo tudo, as coisas foram caindo pelo meio do caminho, o batom. Eu falei, não pode. Agora como é que eu vou fazer? Eu fui subir, meninas, eu tremia, mas eu tremia tanto. Porque foi muito inesperado, né, pra você. Esperava, mas nunca. E daí começou, só que acabou que não aconteceu, porque eu precisava, depois eu participei do Rio Content, e aí algumas produtoras me queriam até, só que me pediram o arco da temporada. Eu falei, gente, eu não escrevo, como é que é o arco da temporada? Tentei. Adoro. Arco da temporada, gente, que temporada é essa que eu não conseguia, né? Eu tinha na minha cabeça as ideias, mas... Mas eu acho que o mais fantástico que é ter um argumento, né, a ideia... Sim. É dali que parte um bom roteiro, né? Uma boa série. Sim. Mas sem esse argumento, você Não acontece. Não tem como acontecer. Não, com certeza. Mas assim, tudo muito novo. E aí teve o pessoal da Televisa conversou comigo e tal, falou, não, eu adorei, como é que eu preciso do arco das 13 temporadas. E aí eu comecei a correr atrás das pessoas para fazer o arco. Só que assim, gente, sem patrocínio, eu não tinha dinheiro para investir, eu já estava colocando a minha grana porque eu produzi, tinha uma equipe de cinema na minha... Quando eu vi, nem eu sabia do que eu estava fazendo. A coisa foi acontecendo. E eu consegui juntar toda a equipe, tudo. Eu falei, tá, mas como? E aí as pessoas não... Aí conversei com um, conversei com o outro e ninguém quis fazer. É muito difícil, muito né? difícil. Porque a parceria é importante, né? E no Brasil, a gente não aprendeu, né, isso na escola, como a gente não aprendeu aula de canto, né? A gente não teve isso, que é diferente de um estudo fora do país, Sim. onde o adolescente, o adulto tem a oportunidade, não falei do remedinho? A gente é assim, ao vivo. Então, a gente tem que buscar por nós, né? A nossa equipe. E nem todo mundo, né, vai estar disposto de fazer na raça. E é tão difícil isso, é tão necessário, né? Assim, essas parcerias, as pessoas se juntarem, acreditarem. Mas, assim, às vezes a coisa é sua, o sonho é seu, né? E aí a gente tem que ver o quanto você quer. E, assim, aquilo não aconteceu. E aí... partindo da peça. Aconteceu, você foi premiada, Sim, teve... não aconteceu da forma como eu imagino, mas Sim. a gente nunca sabe os caminhos onde vão levar, né? A gente dá um passo e a gente não sabe. Para onde vai, você o nem que vai imaginava reverberar. que esse seu argumento, todo esse ensaio, esse preparo podia te trazer esse prêmio, né? Não, nunca. É uma loucura. E aí... eu falei, bom, então vou fazer a peça. Porque aí eu falei assim, queria falar da Júlia, que era essa personagem que era do corpo. Eu falei assim, vou botar a Júlia, eu vou fazer a Júlia de uma forma mais fácil de acontecer, que é no teatro, de uma certa forma. E aí eu falei, tá, vou encomendar o texto para alguém escrever. Já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria falar. E aí conversei com uma autora, uma roteirista, conversei com outro. Ninguém conseguia... ai, meu Deus, trazer. Era para você fazer. Aí eu falei, meu Deus, como que ninguém consegue escrever? Pessoas ótimas, maravilhosas, só gente talentosíssima. Mas não ia. Eu falei, eu vou sentar e vou escrever. Vou tentar fazer isso. E aí, Lu, eu sentei, tipo assim, em mergulho. Comecei... Foi uma avalanche. E eu escrevi, eu ia ficando imbuída de sabe, de uma força, foi uma catarse. E aí eu comecei de um jeito, eu falei, eu não sabia para onde a história ia, eu não sabia que rumo aquilo ia tomar, e eu não sabia como eu ia pondo para fora. Eu estava colocando para fora. A partir, claro, das minhas dores, a partir de situações de amigas que eu via, que eu percebia. Solteira, inteira e feliz.
mas veio a partir disso. Eu queria falar muito do amor próprio, dessa transição, que às vezes, da superação, eu queria falar muito de superação, porque a gente na vida, né, a gente cai, a gente levanta em todas as áreas, né, todos os sentidos, né, principalmente em relações amorosas. Eu tive muitos relacionamentos e sempre você tem que se retomar, assim. Só que assim, com o tempo, isso vai ficando, acho que o caminho de volta vai ficando cada vez mais fácil, pelo menos para mim. A gente vai adquirindo uma casca, né? E assim, você fala assim, também posso arriscar porque eu sei do meu ponto, né? Ótimo. Eu pensava assim, mas foi numa dessas assim que eu falei, caramba, eu parti para um caminho realmente de autoconhecimento. De estar nesse fluxo, sabe? De me conhecer melhor. E comecei a fazer essa jornada. E comecei a colocar isso na boca dessa personagem. As coisas que eu queria falar, o que eu acreditava, né? Eu tenho uma tendência de ver o copo meio cheio. Mesmo... Eu sou assim também. É incrível, né? Porque isso já dá uma ótica diferente. É o que você diz, já dá um caminho para onde vai dar. Isso que eu achei incrível. Você não sabia como que ia terminar. Não, eu não sabia nada. Eu fui escrevendo, eu não sabia como eu ia construir essa história. Gente. Mas eu sabia que era eu que tinha... Aí, eu fui vendo que essa história era minha, que ninguém podia escrever essa história. Que loucura. Ninguém. E assim, e foi tão... Falando de superação e me superando, que eu falei assim, gente, tô dando minha cara a tapa. Eu vou fazer um monólogo que eu nunca fiz, eu vou produzir e eu vou escrever. E uma vivência sua. Uma vivência minha. Então você tá se colocando ali, né? Toda. Assim, me falei assim, mas também não, eu também não fiquei preocupada, assim, se eu vou ser criticada. Não, isso era meu, isso era pra mim. E aí aquilo foi tomando uma proporção, né? E aí foi indo e foi escrevendo e foi todo nesse processo. Aí foram todas, a gente vai deparando com muitas dificuldades, né? Dificuldades, você diz, de assuntos que você tinha que tratar? Não, também foram... Você sabe que teve uma cena... Estava marcado quase todo o espetáculo. Tinha uma cena que não ia. E é uma cena de dor. Olha. E eu simplesmente, no dia de marcar aquela cena, eu tive uma crise na coluna. Gente, que eu nunca tinha tido assim. Eu não conseguia levantar da cama. Eu tive que chamar um quiroprata para me levantar da cama. Gente, que loucura, que sinal. Foi uma catarse. O que isso estava dizendo? Não, eu não queria mexer naquilo de alguma forma. O meu corpo tava retido ali, aquela história, aquela situação. E eu falei, nossa, e foi. Aí eu passei, depois que marcou, tipo, quase assim, faltando uma semana. Aquilo tava ali, a gente não conseguia marcar aquela cena. É assim mesmo, já estreiei com peça que não estava ainda tão bem desenhada. É difícil. É difícil. É ali com o trem andando que a coisa acontece também, né? Mas assim, e como tem muitas coisas minhas, eu tive que lidar com coisas essas situações minhas. Só que eu quis colocar tudo isso de uma forma leve, com humor, porque eu sou assim, né? Eu gosto do humor, eu gosto da leveza, né? Assim, essa coisa de ver o copo meio cheio, tudo isso foi o caminho, tava tudo certo para chegar onde eu cheguei, esse caminho todo esse meu caminho de tudo, sabe? Então, eu acho que isso, eu só tenho a agradecer. A gente nunca imagina, né, que vai começar um exercício, uma imersão dessa que você teve, que vai te levar para uma coisa, assim, maravilhosa. Hoje você está em cartaz, aqui em São Paulo, porque eu estava te acompanhando no Rio, né? Então, eu vi que você estava lá, eu falei, gente, ela está em São Paulo. Uma peça que ela escreveu, tanto que eu falava, mas é do seu livro? Eu ficava, mas é do seu livro? A peça é do seu livro? Agora vai virar livro, Não, né? Vou ter que escrever um livro, porque você já falou tanto de livros, eu tô começando a separar as coisas, porque você que falou isso pra mim, eu nunca pensei. Você tá entendendo? Era livro pra mim, é o livro da Yaya, é o livro dela, das experiências dela. Isso tudo você foi maturando na pandemia ou não? Não, eu estreiei antes da pandemia e veio a pandemia. Tanto que quando eu passei do outro teatro, eu estreiei, minhas coisas ficaram no teatro. Eu estreiei no dia seguinte e veio a pandemia. Minhas coisas todas ficaram lá um ano. Imagina, você sem incentivo, sem patrocínio, você fez tudo e você vê aquela coisa assim, cara. Louca pra subir no palco, pra poder mostrar o seu trabalho. E uma dedicação, né? Porque uma atriz escrever, tem gente que tem facilidade. Eu não tenho muita facilidade em escrever, não. Quando eu tenho que escrever uns textos longos, eu reclamo. Mas é difícil escrever, né?
Ainda mais contando você, coisas suas. Você está se expondo de uma certa forma. E você forma. não tinha medo de se expor. Isso que foi muito legal. Isso, eu achei fantástico. Eu não tive. Eu não tive. Engraçado, né? Maravilhoso você não ter tido. Porque aí você foi, sabe? Com a sua verdade, né? Eu acho que acho que a maturidade vai dando isso um pouco pra gente. Graças a gente vai ficando, a Deus. Tá bom. Você não quer mais fazer pelo outro, tanto assim, pra agradar o outro. Claro que a gente quer que as pessoas gostem do nosso trabalho, que aquilo. Só que assim, eu não fiz pra isso. Tanto que esse trabalho em específico pra mim não é só um trabalho de atriz, tá? Pra mim é a mensagem que eu passo ali. São os questionamentos, são as coisas que acontecem ali na peça que eu vi muita gente fazendo filme, né, chorando, as mulheres contando que aquilo foi uma lição, que aquilo... O que fala na sua peça? O que esse texto fala, Solteira, Inteira e Feliz? Olha, o título já diz bastante. Não vou dar tanto spoiler, mas assim, é porque você vai amanhã. Porque eu vi as pessoas chorando, eu vi as pessoas rindo. Cada uma bate uma coisa. Pessoas completamente tocadas. Eu falei, gente... Assim, ela tem humor, você ri. Mas você ri e você reflete. Você ri e você reflete. 10. Entendeu? Legal. Então, todas as cenas, porque é assim, né? Como a vida né? Como a vida. Como a vida. Você tá aqui, você tem um tobogã de emoções e você vai aprendendo a lidar com esse, né? Vai fluindo, fluindo, vai aprendendo isso. Acho que isso que é gostoso. E acho que, por que eu escolhi o humor? Porque o humor é mais fácil de você chegar. E você vai bem no humor também, né? Eu adoro, né? Então, eu gosto. Mas assim, foi uma coisa também que eu fui descobrindo. Então, a leveza, eu posso chegar em você com leveza, porque tudo que você quer se impor, às vezes com peso, é mais difícil de chegar. É pesado. E eu já sou uma mulher que eu sou um furacão. Sim. Você sabe, né? Eu sou um furacão, você deixa... engole, mas é maravilhoso, porque você tem uma energia incrível. Mas eu lido com as coisas, tem ali dores profundas, com certeza. Mas que eu fiz o caminhozinho de falar assim, não, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com tudo isso? Como que eu vou entregar isso para as pessoas? Como que eu vou tentar colocar o melhor? Porque às vezes a gente fala assim, tudo é tóxico, positividade tóxica. Porque hoje a gente vive isso, né? Tudo, né? Tem que tomar um cuidado, porque tá tóxica, tá muito racista. Olha só, eu sinceramente... Eu não tô muito preocupada com isso não, entendeu? Ótimo. Eu falo, é a forma como eu quero falar, a forma como... Essa sou eu, porque eu não posso fazer diferente porque tá positivo demais. Sim. Não, eu quero porque eu quero colocar isso para as pessoas. Claro que tem dores, claro, a gente não tá sempre bem, a gente não acorda sempre linda, maravilhosa, mas eu vejo a vida dessa forma. Eu me construí assim. Não foi sempre assim, mas eu me construí. E principalmente nesses 7 anos pra cá, de autoconhecimento, de mergulhos, de silêncios profundos. Não adianta. Eu acho que você acorda e você decide sim. Eu acho que é uma decisão. Acredito. O que você quer fazer no seu dia? Por mais que doloroso, não sei, porque tá tudo bem. Não é, mas o que eu escolho ver? Adorei isso. O que você quer fazer do seu dia? Você vai acordar hoje... Como você quer? Como você quer que ele seja. E como eu comecei a ter ferramentas e estudei muita física quântica, me aprofundei em todas as áreas de espiritualidade, eu passei por muita coisa. Para escrever a peça? Não. Para o seu autoconhecimento. Pro meu autoconhecimento, acabou derivando da peça. Mas assim, dando na peça. Mas assim, aí as pessoas falam, tem outro dia... me falaram, uma amiga falou assim, nossa, mas você só pode que você tá tudo maravilhoso. Eu falei assim, não é que tá tudo maravilhoso, mas assim, eu quero passar isso, é o que eu acredito, porque se eu começar a falar diferente, essa não sou eu, aí é um personagem. Entendi. Aí também vai ser um personagem. Entendeu? Claro. Pra poder agradar. Hoje eu tô tão assim. Gente, tá bom. Mas eu já reverto isso, porque eu uso isso. Ninguém tem que ser, eu não tô certa, eu não tô errada. Cada um tem seu jeito. Cada um tem seu jeito. Da gente olhar para uma positividade, porque senão a gente afunda. Não é? Aí você vê, às vezes, tanta gente tomando milhões de remédios e depressivas e com um monte de coisas, sabe? E cada um tem seu processo, assim, não tem... não é coach, de nada, porque eu sou chato também. Tá tudo muito chato, na verdade. Tá difícil. Depois da pandemia, né? Ficou difícil. E até o que bem. fala, o que não fala, o que faz...
Aí as pessoas Tá estão perdendo difícil. muita espontaneidade. Eu sou muito espontânea. E eu gosto de ser assim. E eu vou ser assim, querendo, as pessoas Eu gostando, nunca não vou gostando. esquecer o dia que eu cheguei na sala de aula, você me chamou para sentar do seu lado, acabou, nunca mais, né? Eu falei, gente, ter essa recepção, e eu bem caipira, né? Porque eu vinha de Jaú e estava pouquinho tempo ali no Rio de Janeiro, então você tem esse acolhimento mesmo. Então, quando eu soube da sua peça e via seus stories, eu falava, gente, o que que ela está contando ali? Porque às vezes um título é um título, né? É, mas tem toda uma trajetória, não é só sobre estar solteira aí, que todo mundo acha que não é só isso, né? Isso é Inteira e infeliz, né? mas Teve tem um percurso para tem um chegar até percurso e a isso. peça, né? E falando disso, você era um sol, né? Eu cheguei, quando eu te vi, eu falei assim, um sol, uma menina linda, deslumbrante, Nossa, com aquele sorriso, sabe? Que não, iluminava a sala, iluminava todo mundo. Quando eu vi também, é a não. coisa da frequência, a gente Frequência, eu bateu colava de você, e a gente ficou eu grudado. colava da Yaya, E ela sempre foi gente. tão generosa, porque a Lu, gente, ela é uma pessoa generosa. Você sempre foi, você sempre Imagina. compartilhou dos seus contatos, você sempre compartilhou do seu melhor, você sempre teve Eu tô isso. aqui só para somar. E você é Não isso. sei fazer nada sozinha. Você é isso. E a gente Eu se aprendo com você, eu aprendi, você me ajudou muito naquela época. E quando eu vi que você estava vindo com a sua peça em São Paulo, num lugar incrível que é o Shopping Eldorado, é. né? E Teatro esse das Artes horário, maravilhoso. esse teatro é incrível, né? E aqui em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro. Então a galera frequenta shopping, né? Então as pessoas saem do trabalho para o happy hour. Então você ter uma peça divertida, né? Das 6 às 7, onde você vai dar risada e vai se enxergar, vai te trazer uma reflexão. Não é fácil hoje em dia você trazer essa reflexão. Porque assim, eu não queria fazer só humor, só ali para anestesiar, Sim. entendeu? Eu queria, sim, você relaxa e tal, mas você reflete também. Aí você sai dali, aí vai jantar com um amigo, vai sozinha, aí, sabe? Aí vai fazer a resenha da peça. É muito legal também, porque os homens estão adorando. Jura? Porque eles se veem ali. Eu faço muitos personagens masculinos, eu faço vários personagens. Você faz? Eu acho que eu só vi fotos de você com as personagens femininas. Não, mas eu faço os masculinos, faço todos os homens, eu faço todos os homens, eu faço a mãe, eu faço a irmã, e eu faço os homens também. Que é tudo corporal, eu não mudo de roupa. Isso é teatro raiz, né? Que nem a gente estava falando. É teatro raiz. Né? Aquela que se produz, que... Tudo. E eu quero muito também fazer, já estou fazendo e vendendo muito pro corporativo, porque eu acho tão bacana. Fazer a peça, vender a peça corporativa e depois fazer uma palestra. Porque não é assim, você chegar só e palestrar, você toca mais pela arte. Então, se você leva uma palestra, mas antes... É um teatro onde as pessoas se identificam e vai pipocar assunto. Aí a palestra é melhor, né? Eu acho ótima ideia. E assim, eu falo também que é tão importante, né? Essa coisa hoje em dia que está se falando muito, mas da sororidade, eu falo dos arquétipos um pouco na minha peça, porque a gente vem com essas crenças lá atrás, né, Lu? De que mulher tem competição. Nossa, a nossa geração é difícil. Sim, e foi para quê? Para desempoderar, porque mulher, quando a gente tem uma força, isso já é ancestral, isso está lá atrás, né? É verdade. Isso desde das bruxas lá atrás, né? Assim, a força. Então, quer quebrar, tirar essa força? Bota elas ali desacreditando, né? Desacreditada. Exatamente, a gente vive nesse patriarcado. E você vê realmente isso que você está falando da força da mulher, né? Até uma mulher, para ter um filho, é de uma força, gente. A gente gera uma divindade mesmo, a gente nutre, a gente. Então, acho que aquele movimento, né, da nossa geração era para calar mesmo, deixa elas ali quietinhas, né, veio da ditadura, aí as mulheres em casa, dona de casa, não, mas o nosso lugar... É onde a gente quiser. Onde a gente quiser, exatamente. Fazendo o que a gente quiser, pro mundo, e principalmente, Lu, pra gente. A mulher se olhar, né? Sabe, eu falo muito disso porque isso assim, eu vivo muito isso, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com os padrões que são colocados, né? Verdade. Aí assim, aí as pessoas, tá todo mundo igual, com a boca igual, com o cabelo igual, né, tá todo mundo meio que padronizado e você às vezes vestindo igual. Então assim, ninguém se observa, não sabe nem se é isso que quer. Só olha pra fora. Por que você tá repetindo
repetindo isso? Por que eu tô usando isso? Será que eu quero isso? Será que essa fala é minha? Uau, bacana demais. Essa fala é minha, eu tô falando isso, eu tô repetindo. Eu acredito mesmo nisso? É isso que eu quero? Eu quero ser mãe, eu quero ser atriz, eu quero... O que que eu quero? Eu quero ser empresária. Que a mulher não se olhava, né? Não, E nem se questionava, era só o outro. É o filho, é o marido, é os deveres de casa. A gente não se olhava. Eu vejo isso pra minha avó, minhas Sim, tias. sim. Hoje, quando eu chego pra minha tia, eu falo, ai, tia, mas você quer mesmo fazer isso? Ai, não vai não. Dá o cano. Tá sem coragem de falar não? Dá o cano. É verdade. Né? Porque elas têm muita culpa. Tem. Ai, não, mas eu tenho que avisar, eu tenho muita culpa. Então, a gente veio de uma geração de tias e de avós e de mães, né? É. Então, hoje, isso que você está falando, de se olhar, será que é isso que eu quero? Será que eu gosto desse cabelo por conta daquela foto que eu vi? Não, gente, quem sou eu, né? Eu acho esse mergulho incrível. Eu acho necessário. Falando de cabelo, eu usei muito... Eu lembro muito bem disso, eu era criança, eu não gostava do meu cabelo. Jura? E eu sempre queria pedir pro meu pai, pai, me alisa meu cabelo. O seu cabelo, eu amo. Essa Agora juba tá maravilhosa. agora que tem a ver comigo, essa né? Sônia Braga que desperta. Adoro. Essa Gabriela. Que tem a ver comigo, mas antes... Tem. Né? Então, assim, a natureza é tão perfeita, né? Perfeita. Pois é. E aí, teve uma época que eu não gostava, tem uma outra época que eu já comecei a adorar. E eu fazia trancinha pra ficar enrolado o meu cabelo. Dormia com aquelas tranças doendo na cabeça. Permanente, né? Eu dormia de touca. Pra acordar com o cabelo assim, ó, todo igual o seu. Gente, que loucura, né? Não, tinha touca, gente, porque essa é a época da touca. Eu também. Olha, vira a touca, bota grampo, ó. Total, minhas tias. Aí vira touca, aí tinha um grampo, aí grampo marcava. Aí você tinha que fazer de meia. Nossa, aí acordava, era uma sofrência. Aí virava, eu achava lindo, aquele cabelo liso, virava pra um lado, virava pro outro. Eu não gostava. Aí depois passei a época a gostar dos meus cabelos. Mas quando eu comecei, olha que coisa engraçada, quando eu comecei a fazer TV, todos os personagens eles tinham que alisar. Porque primeiro, quem tinha cabelo enrolado não era muito padrão. Depois virou isso, né? Mas não era o padrão, então ou só era chamado para fazer personagem pobre, porque cabelo enrolado não era. Era. E aí, quase todos os personagens meus na TV que eu fiz, eu alisava o cabelo, era na escova. Essa cara de libanesa que você tem, o povo alisava meus cabelos. E aí eu comecei a usar. Que interessante você falar dos padrões. Então, assim, você nem percebe, não percebe. Você não percebe. Jamais percebi. Época, então, pois é. Aí, hoje em dia, né, onde tudo a gente se questiona, Sim. E é necessário, por isso que é necessário mesmo ter essas falas, essas vozes, esse posicionamento nosso, sabe? Esses questionamentos, né? Sem levantar bandeira, ser chata, não é isso. É real, é com você, né? Tudo é com você, gente. Tudo começa e termina pela gente, sabe? Tudo começa e termina pela gente, exatamente. É muito mais simples, né? A gente fica sempre olhando fora. Nossa, a Chieko Aoki, uma grande empresária, presidente e fundadora do Blue Tree Hotéis, ela falava isso. Eu gosto de ir pelo simples. Porque a simplicidade é difícil, gente. Como é que você enxerga a simplicidade? É quando você tá se olhando. Muito. É nesse momento que vem. Muito. E é difícil, né? É muito. Esse caminho de autoconhecimento, é muito difícil. Não é para qualquer um. Não, mas... Eu falo, gente, psicanálise e astrologia tem seu público. Não é todo mundo que embarca. Não é todo mundo. Olha, Lu, quando eu fui pro Vipassana fazer o retiro... Isso que eu queria, você ficou 10 dias... Em silêncio. Sem contato de internet. Não, nem livro. Você não pode nem olhar para as pessoas. Porque eles falam assim, olha, você foi expansiva a vida inteira. Agora é hora de você olhar. Isso. Nossa. Então, você vai para lá... Meu Deus, e aí você é muito guerreira, 4 horas da manhã, aí começava a meditar, acorda, aí medita, aí às 6 tem um café da manhã, assim, de hora em hora você vai meditar. Então são 12, 13, 14 horas. Você aprende uma técnica de meditação. E aí você vai tendo contatos com você. Tem dias que são incríveis, tem dias que você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Sabe? Não, e eu sou muito ansiosa. E eu vi, só que ficou
muito grande. Mas é muito engraçado, porque às vezes eu tinha uma questão que você não pode falar. Você tem que bota o nome no quadrinho para você falar com uma pessoa. Tem que ter Quando- paciência, Tem que ter treinar a paciência. paciência. E eu, gente, assim, eu sou capricorniana, eu já tenho que trabalhar Furacão. paciência, tudo meu tem que. Eu sou muito determinada. Né? Assim, A eu sou trabalhadora, né? Capricórnio. A trabalhadora que veio para trabalhar, para cuidar da família. Capricórnio ascendente escorpião. Então, assim, pra mim Nossa, não tem mas mais ou aí- menos, né? Não, aí tu vai lá no fundo, Eu vou lá né? no fundo, se eu tiver aqui, eu vou. Você vai. Mas, né, a gente, fundo de poço não tem mola, né? Também que você vai, sobe, graças a Deus você que a gente levanta, sobe. Mais forte, mais forte. mais fortalecida, mais empoderada. Agora, 10 dias você com você e ainda com questionamentos que você tinha que esperar o tempo de falar. Só que é muito legal, sabe por quê? Porque quando eu ia falar, aquela questão já tinha acabado. E lá o que você trabalha? A impermanência. Tudo passa. E você sente isso. Mas só que assim, não é na fala. A técnica você mostra no seu corpo. O seu corpo, você entende. Incrível. E aí, e a impermanência. Por quê? O bom passa e o ruim também. Uau. A vida vem em ondas como o mar. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Cara, Tudo muda. cada frase que o Lulu Santos tem, me desculpa. E é isso. É isso. Só que às vezes a gente entende as coisas aqui, mas não internaliza. E lá foi muito isso. E no dia seguinte que eu ia lá, eu falava, ai meu Deus, eu preciso... Mudou. Eu não sentia mais aquilo. Já tinha mudado. Aí eu não queria falar, porque eu já estava numa outra coisa. E aí a gente vai na impulsividade, naquela coisa. Aí você vai vendo que as coisas vão passando, né? Então, assim, você aprende. Uma lição para a impulsividade, né? Que a gente sai falando. E eu, imagina. E aí, assim, a estar mais presente, a prestar mais atenção, não fazer 3, 4 coisas, que é a minha tendência, você vai, a cabeça, né? Sim. Mas ali você vai, você come, você presta atenção na comida, você presta atenção em você. Que como vivência uma maravilhosa. forma, assim, que você... Tanto que logo depois foi o meu preparo da pandemia, porque eu saí de lá, Você não 4 fala meses isso. depois, teve a pandemia. E eu passei a pandemia tranquila nesse sentido, porque para mim foi... Claro, você fez uma imersão ali. Eu falei, nossa, meu eu, assim, algo em mim me levou Que pra ali. feeling, né? Que feeling Pra você aquilo. teve. E eu tava só passando a pandemia sozinha dentro de casa, né? Gente, você passou... Totalmente sozinha. Não toda, né? Mas os 3 primeiros meses, aquela Sim, aquela você principal... morando sozinha. Morando tal. sozinha, eu tava. Eu passei bem, vou te falar. Não, isso que você fez, essa chama de imersão, pode ser essa vivência, esse aprendizado de você poder estar num lugar 10 dias com você, se olhando, né? Isso que você falou, olhando o alimento que você está comendo. A gente não faz isso, é tão ruim, meu Deus. A gente não lembra, às vezes E a gente é tão nem lindo sente a gente se sabor. olhar, não é? Nossa, é tão necessário isso, né? Maravilhoso, porque Deus deu isso pra gente. Essa bênção de estar aqui. Quem é você? Eu já fiquei com vontade de fazer esse... Não, você tem... esse não, acho que trem. todo mundo tem que fazer. Porque olha... Você entrega o seu celular, tá? Ai, meu Deus! Você entrega seu celular lá na porta, tipo... Nem um livrinho escondidinho. Não tem nada. Maravilhoso. Nada. Gosto disso. É detox, assim, você vai preparada e vai. Então, sim, mas eu gosto disso. Eu falei, vamos embora, porque aí é comigo. Tudo que é desafio, eu gosto dos desafios, né? E o que você vai sair dali, a fortaleza. Você deve ter saído Não dali. Não foi. Mas Tanto engraçado... que pra sua peça também deve ter sido maravilhoso, Foi, né? Engraçado, né, essas coisas. E eu tenho 2 lados, né? Porque eu vou da meditação, de 10 dias de silêncio, ao Carnaval da Bahia, que eu me jogo por 4 dias. Ai, gente, por que eu sou assim também? Mas eu acho que é É isso, é o 880. caminho do meio, gente. Eu gosto das Sim. 2 coisas. Não me bote só aqui, nem me bote só aqui, porque eu preciso das 2 coisas. E tem ciclos. Tem horas que eu Demais. quero ficar lá meditando e eu preciso disso. E tem horas que eu quero tomar vinho, que eu quero dançar, que eu quero beber, que eu quero, sabe? Que eu quero fazer tudo, porque eu tô viva, porque eu vivo isso aqui também. Entendeu? Eu lido muito bem com o silêncio. É, Eu acho que você também. lido. Agora eu lido. E eu acho ele necessário pra gente, né? Pra gente elaborar, pra gente colocar as coisinhas no lugar e no coração. Porque não é só a cabeça. Não. A gente passa pelo coração, né? E se a gente fica muito ansiosa, você fica
atropelando tudo, né? Não, e assim, eu tô numa fase bem, só porque eu tô tô bem ansiosa. Você vê como falo a diferença, você calma, né? Sempre foi, né, Lu? Não, mas eu tô vivendo ansiedade louca. Ela toda delicada, gente, uma fada. Gente, A Lu é uma nada. fada. É treino. Aí, pois é. É Então, treino, porque o furacão, a carreta furacão tá aqui, ó. É difícil. E assim, é difícil você, né? Eu, pelo menos, assim, eu tô produzindo, tô fazendo tudo Você tá sozinha. Dirigindo também? Não, o Ale Contini, que é um diretor bom. maravilhoso, ele que dirigiu, ele me ajuda bastante. Ai, que legal. Ele é maravilhoso. Mas, assim, essa coisa da gente, né, ter que sozinha, dar conta do recado. Quando a gente vê, você fala... Você tá exaurida. Você tá exaurida. Aí precisa recolher. Aí precisa recolher. Precisa pendurar a capa ali da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha, toda lascada. E falar, gente, deixa eu ficar um pouco em silêncio. E eu preciso muito da natureza, né? Às vezes aqui eu boto meu pé no parque, eu vou nos parques, vou ali no Parque do Povo, boto o pé na grama. Você é bem carioca, né? O carioca vai em parque. Pois é, então não tem a praia aqui, Incrível. né? Eu passei tem uns 2 meses, um mês e meio, fui pro Rio. Aí, pra mim, é medicinal. Eu tenho contato com a natureza, eu preciso. Eu gosto demais também. Eu gosto muito de mar, né? Mas aqui não tem mar, mas tá tudo certo. Eu boto o pezinho na grama. Na grama dos parques. Tomo meu solzinho, pego aquilo aí, sabe? Isso é vida. Uma renovada. Por que a gente vai desconectar da natureza? Me fala, por quê? A gente é a natureza, a gente faz parte, né? A gente esquece. A gente tá dentro dela. Nesse espaço, ar, cosmo, estamos dentro. Né? E faz muito mal quando a gente se desconecta da natureza. Muito mal. Mal para a nossa saúde, para o nosso coração, para as emoções, né? Então, eu acredito que um carioca que tem ali... Eu falava assim... Pra minha mãe, falava assim, gente, quando eu fui morar no Rio, eu falei, praia pra mim era merecimento de férias. Não é abrir janela e tá ali a praia. Como pode, né? Não, eu vou de manhã cedinho, tô lá caminhando, mergulhando no mar e começa o dia. Eu vou pra yoga, era meu maravilhoso. lifestyle. Mas eu tô adorando aqui, tá? Porque aqui tá te trazendo uma outra mulher, né? Outra mulher, uma outra coisa que eu tenho também. Eu tenho eu sou empreendedora, muito. Eu sou empresária da arte, na verdade. Hoje em dia, eu sou uma empreendedora, não tem como, né? E quero ficar aqui, quero fazer outras coisas, quero fazer... né, os streamings, quero ir, muito. Sabe? E você agora como roteirista... não sei se como roteirista, porque eu não sei se tu vai fazer esse livro. Vou fazer o livro, depois um filme, né? Quem sabe você vai fazer comigo. Gente, claro. Imagina, porque para mim sempre foi um livro, né? Você sempre falou isso, né? O livro, vamos falar do seu livro? Vamos falar do seu livro. Eu falei, Lu, que livro, Lu? Não tem livro. E aí, do jeito que as pessoas saem da sua peça, que eu vejo, chorando, rindo, comovida, tem que ser um livro. Você tem que passar isso pra gente que não tem condições de ir lá ver a peça, né? E eu quero saber dessa sua vivência, eu quero entender essa sua imersão, essa catarse que você teve, que é essa mulher furacão, né? Como que você vai passar isso? Exatamente. Não, você vai ver agora. Amanhã você vai estar lá amanhã pra eu vou na peça. Ver, mas é isso. E tá bem. Acho que assim, a gente precisa aprender a estar bem com a gente mesmo. Sozinha, com a gente. E é bom. É bom, muito sabe? Bom. Não é assim, não defendo que você tem que estar solteira. Não importa o estado civil que você esteja. Você tem que estar bem, confortável em qualquer estado civil. Exatamente. Que você tem que estar bem com você. Mas você só consegue isso se você estiver bem com você. É impossível você ser par se você não sabe ser ímpar. Exatamente. Não existe. Porque você joga suas frustrações pro outro, você coloca a sua felicidade na mão do outro. Não me fez feliz. Que fez? Ninguém tem que fazer você feliz, não. Você tem que ter amor próprio, sim, para falar, isso eu não quero. Isso eu não permito, porque as pessoas só fazem com você o que você permite que elas façam. Isso sim. E hoje a gente tá nessa fala boa de dizer, não quero isso. Eu digo a mulher, né? Sim, sim. Porque a gente foi tão oprimida, assim, né? A gente vê eu vejo pelas minhas avós, a minha paixão, né? Primeiro que, outro dia, a minha máquina de lavar roupa quebrou. Eu falei, gente, a minha avó lavava lençol branco na mão. E era um branco assim. Então, o que essas mulheres fizeram, gente? Pelo amor de Deus. Aí vai dizer que nós não temos a nossa força? Mas temos muito. Muita. O que você diria para as pessoas dessa sua imersão dos 10 dias?
eu já quero fazer, porque eu acho importante. E que você diz para a pessoa que vai lá assistir tua peça, o que elas esperam? O que elas esperam? Que você lê o título, solteira inteira e feliz. Superação. Olhar para trabalhar a autoestima, o amor próprio e saber que tudo na vida que você quer, você é capaz de conseguir. Maravilhoso. Tudo, absolutamente tudo. A força de tudo está dentro da gente. E isso que você falou de acordar e como vai ser meu dia, você determina. Você determina. Vai Lindo ser assim. isso. Porque a gente vai no embalo, né? No automático. O comando é nosso. É nosso. Se você é o espelho da criação, o comando, você tem Deus dentro de você. Sim. Você tem essa força da criação. Você tem isso. E só você pode mudar isso. Não é ninguém, é só você. A chave de tudo está dentro da gente. Tudo, absolutamente tudo. Cara, tá tão simples, né? E a gente dificulta Tudo, tanto. É um simples que não é simples porque a gente tá, né? Não consegue eu tô enxergar. falando, que eu sei tudo. Não é não. Mas Sim. assim, eu tenho que estar atenta o tempo inteiro. Tem horas que você fala, caramba, ai meu Deus. Não, mas peraí. Volta. Volta porque você já sabe, é frequência. Então, preciso estar atento e forte. Mas tempo todo. Tem uma frase que eu quero falar, que eu vou, né? Você pode terminar com essa frase. Eu vou terminar com essa frase, que é da Simone de Beauvoir. Ai, maravilhosa. Que ela fala que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Meu Deus. E não é que é? Não é? A gente nasce livre, né? Cara, que lindo isso. Você citar Simone de Beauvoir. Quanto tempo Adoro. que eu não ouvia, que eu não pego num livro dela. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Me dá um abraço. Você, princesa. Ai, que coisa boa. É tão bom. É a princesa do Aladim. Ai, gente, minha obrigada. Amiga linda. Amanhã eu vou estar lá te aplaudindo loucamente, louca para ver essa peça do livro. Depois eu venho para falar do livro. Com certeza você vai trazer o livro. Tá. Porque eu acho que nesse momento as mulheres precisam desse livro, né? Porque nem todo mundo consegue ir ao teatro. E livro é mais acessível, né? E eu acho que a gente tem que se unir, uma ajudar a outra. Uma sobe e puxa a outra. Tem um movimento, né? Uma sobe e puxa a outra. E quando eu vejo as pílulas das pessoas que vão à sua peça, eu falo, gente, olha o que ela está fazendo. Mexendo nessa emoção, que a gente é pura emoção. E é um propósito para mim. Eu acho que para mim vem muito através da fala, da comunicação, sabe? Eu gosto da fala, eu gosto da comunicação, eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra. Eu gosto também. Eu acho que saber saborear uma palavra te completa, te basta muito, né? E você terminou lindo com Simone de Beauvoir. Obrigada. Ai, linda, obrigada. Maravilhosa. É isso, gente. Eu aprendo, né? Eu falo que fazer o podcast é quase uma faculdade aos poucos, né? Aprendo com cada convidada essa imersão que a Yaya passou de 10 dias no silêncio, eu já quero fazer. E quem sabe vocês também não façam. Então até o próximo episódio. Um beijo.